Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, e hoje eu estou aqui com a missão de resolver 10 questões de provas anteriores da banca Fundação Getúlio Vargas, que vai organizar o concurso do IBGE, o segundo processo seletivo. Estamos aqui com o nosso segundo aulão grátis aqui no YouTube, ok? Minha disciplina, noções de administração e situações gerenciais, que cai para os cargos de ACM e ACS de nível médio, tá? Do segundo processo seletivo. Antes de eu começar a resolver questões, deixa eu situar vocês. Para os cargos de agente censitário municipal, ACM, e agente censitário supervisor, ACS, do segundo processo seletivo, nós temos 10 questões de português, 10 questões de raciocínio lógico quantitativo, e olha aqui, pessoal, onde é que eu me encaixo aqui? 20 questões de noções de administração e situações gerenciais. E é baseado num tópico desse que nós vamos fazer esse aulão. Já para o cargo de recenseador, são 15 de língua portuguesa, 15 de matemática e 10 de conhecimentos técnicos. Tem também aqui conhecimentos técnicos para o nível médio, tá? A minha disciplina, noções de administração e situações gerenciais, não cai para o cargo de recenseador. Ou seja, esse aulão é apenas para quem vai realizar concurso de ACM e ACS, tá bom? É só para situá-los, tá bom? O programa da disciplina Noções de Administração e Situações Gerenciais, ele é composto aqui, olha, de 9 itens. Neste aulão, eu vou resolver 10 questões da banca Fundação Getúlio Vargas, todas de funções administrativas, planejamento, organização, direção e controle. Mas se você adquirir o nosso curso online completo da Loja do Concurseiro por apenas R$ 139,00 para ACM e ACS ou apenas R$ 99,00 para recenseador, lá no nosso curso é completo e com muitas questões da Fundação Getúlio Vargas que nós estamos gravando especialmente para esse concurso. A matéria já está completa, mas as questões da FGV aos poucos vão sendo disponibilizadas para vocês, tá bom? Então, é um curso maravilhoso por um preço bem pequeno, porque é um cargo temporário. A organização, a direção da Loja do Concurseiro se sensibilizou. Recenseador, só R$ 99,00, estuda até a prova. Nível médio, só R$ 139,00, estuda até a prova. Além das videoaulas que são o nosso forte, tem também a apostila em PDF, tá bom? Então vamos começar. Concurseiro não pode perder tempo, mas olha só, planejamento, organização, direção e controle. Mas tem também aspectos gerais da administração, organização como sistemas abertos, motivação, só aqui é um tema gigante. Motivação, comunicação e liderança, processo decisório, tem muitos. Tudo isso a gente inclui na nossa aula e serve também para outros concursos, tá bom, pessoal? Então, vamos começar. Vamos resolver aqui 10 questões de provas anteriores da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Vamos começar do começo. Nosso propósito aqui não é só resolver questões, é ministrar a matéria. É dessa forma que eu resolvo questões no site Loja do Concurseiro, na plataforma do aluno, na área do aluno. A gente mostra a questão e depois, quando tem essa seta, significa que eu vou explicar na próxima tela para que a gente possa entender a matéria. Então, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, não te preocupa que você vai entender tudo, tá bom? Então diz assim, essa questão caiu em 2015, diz assim, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, todas são pela Fundação Getúlio Vargas, assinale a opção que indica, conforme aceitas hoje, as funções do processo administrativo. Aí tem a organização, monitoramento, controle, tem aqui, pessoal, na verdade, conforme são aceitas hoje, a resposta vai ser planejamento, organização, direção e controle. Se você voltar lá para o programa que eu mostrei para vocês, eu vou explicar uma por uma, calma, tá? Mas, se você voltar aqui para o nosso programa, acabei passando demais aqui, você já está aqui a resposta do próprio programa, ó. Planejamento, organização, direção e controle. No próprio programa diz quais são as funções administrativas, no próprio programa, tá? Então, assinale a opção
que indica, conforme aceitas hoje, as funções do processo administrativo: planejamento, organização, direção e controle. As funções administrativas, inicialmente, elas partiram de um estudo de Fayol, tá? De Fayol. Naquela época não eram exatamente dessa forma: planejamento, organização, direção e controle. Foi evoluindo e hoje os autores indicam que são apenas 4 as funções administrativas. Então, olha, o engenheiro francês Jules Henri Fayol, ou apenas Fayol, como é muito muito foi um dos principais personagens da teoria clássica da administração. Então, pode cair na tua prova, fica de olho, de quem, onde começou tudo sobre as funções administrativas. Você sabe que começou com Fayol, teoria clássica da administração, tá bom? As funções administrativas, bora fazer essa leitura, depois eu vou explicar uma por uma para vocês. Mas eu sempre faço leitura, é importante para você fixar, tá bom? Então, antes de fazer a leitura aqui, deixa eu dar uma ideia para vocês, para facilitar. As funções administrativas, ou funções do administrador, pessoal, são planejamento, organização, direção e controle. Ou então você fala através de verbos: planejar, organizar, dirigir e controlar. Tem que ser nesta ordem, Pode também trocar por outros verbos, ao invés de planejar, prever, entendeu? Prever, ao invés de organizar, desenhar, entendeu? Ao invés de dirigir, comandar, por exemplo, comandar. E controlar ou avaliar, mas é planejamento, organização, direção e controle. Em todas as atividades das empresas e até na sua vida pessoal, primeiro você planeja. O que é planejar, professor? O que é o planejamento? O planejamento nada mais é do que você estabelecer, você definir objetivos, definir metas a serem alcançadas e traçar os caminhos que levam ao atingimento dessa meta. É como se você pensasse numa viagem. Numa viagem, por exemplo, eu quero no carnaval ir à Bahia. Tá? Então eu quero ir a Recife, entendeu? Eu quero ir a Olinda, quero ir a Salvador. Então você estabeleceu um objetivo. Aí você traça os caminhos para alcançá-los. Poxa, se eu economizar todo mês tanto, se eu me juntar com um colega ou com uma colega para dividir o quarto, vai ser mais barato. Isso tudo aí, você planejar e definir os caminhos para alcançar esses objetivos é planejar. Depois que você planejou, que você estabeleceu metas, aí chegou a hora de organizar, fazer o roteiro da viagem, procurar o melhor hotel, a localização do hotel em relação à micareta, não importa, fazer o desenho para alcançar aquele objetivo, é a organização. No caso de uma empresa, eu vou montar uma empresa de cosméticos, pronto, entendeu? Aí depois, criar a estrutura organizacional, como é que vai organizar presidente, vice-presidente, gerente de marketing, fazer o desenho da estrutura, desenho dos cargos, desenhar a empresa, fazer os regulamentos, regimento interno, tudo isso é organização. Dividir o trabalho, estabelecer níveis de autoridade e responsabilidade, tudo isso é organização. Eu vou mostrar uma por uma daqui a pouco. Estou só dando uma ideia. Primeiro é o planejamento, é estabelecer objetivos e traçar caminhos para alcançá-los. Depois é a organização, é desenhar. Depois vem a direção. Direção pode ser chamado de execução. É a própria viagem de carnaval, tá? O acontecer, enquanto você chegar lá, desde o momento que você pegou o avião para ir para lá, aí você vai acontecer, vai dirigir, vai executar. Para nós aqui, direção é dirigir pessoas, tá? É executar tarefas. Só que enquanto você está executando, você está de olho no planejamento, você está controlando. Para que controlar? Para ver se o que está acontecendo, o que está sendo realizado conforme foi planejado e organizado, tá bom? Então, dirigir é você, no caso de uma empresa, é você explicar os planos para os seus empregados, para os seus colaboradores, para que eles possam realizar da maneira que foi planejado, da maneira que foi organizado. Dirigir pessoas, tá? Explicar os planos, meter a mão na massa. E controlar é verificar se o que está sendo executado conforme foi planejado e organizado. Feita essa introdução,
Vamos fazer uma leitura e depois eu vou mostrar para vocês uma por uma dessas funções para você aprofundar. Não li essas videoaulas que são só teoria, só falando, você não lê nada, não enxerga nada. Geralmente elas carecem um pouco de profundidade e na hora banca ela exige profundidade. Então você precisa sim. Daqui a pouco eu vou detalhar planejamento, organização, direção e controle. Primeiro vamos aqui falar um pouquinho da época do Fayol. Uma das contribuições da teoria criada por Fayol, divulgada por Fayol, foi o desenvolvimento da abordagem conhecida como processo administrativo, tá? Ou funções administrativas. Funções administrativas, elas quando estão as 4 reunidas, formam o processo administrativo, no qual, pela primeira vez, se falou em administração como uma disciplina, como uma profissão. Tudo isso vem lá do Fayol. A definição da escola do processo administrativo baseia-se no conceito de que administrar é um processo de tomar decisões. Hoje, quando a gente fala em tomar decisões, tem a ver com planejamento. De acordo com Fayol, Henri Fayol, essas decisões se encontram agrupadas em 5 categorias. Percebam que na época o Fayol não disse 4 categorias, ele disse 5 categorias, que são planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Cada uma dessas categorias se trata de um processo distinto e são comumente chamadas de funções ou funções administrativas. Então, na época do Fayol, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. Vejam só o que aconteceu. Agora, hoje, que é como a questão pede, e é como vai pedir nas provas, as funções administrativas, comandar e coordenar, elas se condensaram. Os autores perceberam, poxa, comandar e coordenar é uma coisa só. Então substituiu-se comandar e coordenar por dirigir. Então hoje nós temos a primeira função é o planejamento, a segunda é a organização, a terceira é a direção e a quarta é o controle. Planejar, organizar, dirigir e controlar. 4 funções administrativas. PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, na época do Fayol, eram 5. Hoje, que é como a questão pediu, ela nem precisa dizer hoje, pessoal. Quais são as funções administrativas? São 4. Planejamento, organização, direção e controle. É que a Fundação Getúlio Vargas é muito criteriosa e ela resolveu colocar esse detalhe. Voltando para a questão, não tem como errar agora, entendeu? Conforme aceitas hoje, as funções do processo administrativo são, e aí nós temos aqui, planejamento, organização, direção e controle. Então essa questão aqui, ela foi escolhida para ser a primeira, para poder dar toda esta introdução. Temos agora uma segunda questão de 2016 da Fundação Getúlio Vargas. Diz assim: as opções a seguir apresentam os elementos das funções administrativas das empresas, conforme descrito pela teoria clássica da administração, à exceção de uma, assinale-a. Ele diz que só uma dessas aqui não é uma função administrativa. Prever está certo. Prever nada mais é do que planejar, planejamento. Organizar está certo, organizar é organizar. Comandar nada mais é do que dirigir, é direção. Controlar é controlar mesmo. Controlar é controlar mesmo. A única aqui que não é uma função administrativa é contratar. Pessoal, contratar não. Cuidado com os sinônimos. Comandar, dirigir, tudo bem. Coordenar, dirigir, tudo bem. Prever, planejar, mesma coisa. Organizar, controlar, avaliar, mesma coisa. Agora, contratar, com certeza, não é uma das funções administrativas, tá bom? Contratar, não é. Então, planejar, organizar, dirigir e controlar, tá bom? Terceira questão. No processo administrativo, as funções controle, planejamento, organização e direção, ele não deu na ordem, mas não tem problema. Essas são as funções administrativas. No processo administrativo, as funções desempenhadas pelo administrador são tipicamente executadas de forma interrelacionada, sequencial, aleatória, departamentalizada ou hierárquica. Interrelacionada. Pessoal, aqui bate uma dica que inclusive daqui a pouco eu vou reforçar para vocês, tá?
As funções administrativas, embora exista uma ordem, se cair na prova assim, qual a primeira das funções administrativas? É planejamento. Qual a segunda função administrativa? Existe uma ordem, mas as coisas não acontecem necessariamente naquela ordem. Eu posso estar executando a tarefa que eu planejei, que eu organizei, e aí eu estou na estrada, a estrada é bloqueada, e aí eu vou ter que planejar uma nova rota, vou ter que organizar um novo trajeto. Então, a todo momento, eu vou estar planejando, eu vou voltar, vou estar controlando. Então, as funções, eu não posso dizer que são de maneira sequencial. Também não posso dizer que são aleatórias. Departamentalizada não tem nada a ver departamentalização com isso. Nem hierárquica, eu não posso dizer que uma está num nível mais alto que a outra. Embora o planejamento seja a primeira, ela sirva de base para as demais, eu não posso dizer que ela é a mais importante. Mas todas as funções estão interrelacionadas. Elas interferem umas nas outras, tá? O que acontece com uma implica numa alteração na outra, tá bom? Então é isso aí. Então, elas são interrelacionadas. Quarta questão. A função administrativa que estabelece um plano de atividades com objetivos definidos e metas a alcançar é denominada, eu já expliquei. Se você prestou atenção no resumo, nem vai precisar fazer a leitura para acertar essa questão. Quer dizer, qual das funções administrativas que estabelece um plano, olha a palavra, estabelece um plano, só pode ser planejamento, estabelece um plano de atividades com objetivos definidos e metas a alcançar. A função administrativa que você estabelece objetivos e metas a alcançar só pode ser o planejamento. Vamos falar um bocado aqui sobre planejamento. Planejamento é a primeira, então existe sim uma ordem. É a primeira função administrativa, por servir de base para as demais funções. Não quer dizer que ela é a mais importante. O planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Então, você estabelece aqui, por exemplo, um objetivo. Nós temos aqui o presente, temos aqui o futuro. Você estabelece aqui um objetivo a alcançar. E você estabelece também os caminhos, caminho 1, caminho 2, caminho 3, para alcançar os objetivos, tá? Cursos de ação, como cai em prova, tá? E aí você escolhe qual o melhor, baseado na sua condição presente, tá? Por exemplo, eu quero ir para o Carnaval da Bahia, eu não tenho dinheiro, não tenho onde ficar, é uma situação. Eu tenho dinheiro, tenho onde ficar, tenho férias em julho, férias no Carnaval, sei lá. São caminhos diferentes. Estabelecer objetivos e metas e traçar caminhos para alcançá-los é a função planejamento, tá? O planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se de um modelo teórico para uma ação futura. Eu tomo decisões hoje, mas sobre o futuro. É um modelo teórico para a ação futura. Tipo quando você faz um roteiro. Eu vou primeiro passar na cidade tal, depois eu vou passar na tal hora na cidade tal para almoçar. É um modelo teórico para uma ação futura. Começa com a definição dos objetivos e detalha os planos para atingi-los da melhor maneira possível. Então, definir objetivos e traçar planos para alcançá-los é a função planejamento. Vamos aumentar mais aqui. Quais as principais características do planejamento? Primeiro, corresponde a um processo permanente e contínuo. Então, não existe esse negócio de eu fazer o planejamento e ponto final. A todo momento você está planejando de novo. Poxa, mudou. Eu quero agora conhecer também tal cidade. Vai lá e altera, muda. Olha, o hotel lá ficou caro, bora mudar para outro. Eu já tinha planejado, agora é ponto final. Não. O planejamento, ele é permanente, você planeja a todo momento e é contínuo, tem uma continuidade. E mais, ele é flexível. Tem que ser permitido, não pode ser rígido. Planejei, está planejado. Não. O planejamento tem que ser flexível. Se acontecer alguma coisa que você não previu, você vai lá e altera o rumo das ações. Então, o primeiro detalhe, planejamento é um processo permanente e contínuo. Durante a sua execução, o planejamento deve ser flexível o suficiente para que se aceitem ajustes e correções. O planejamento, ele é sempre focado no futuro. Não quer dizer que você não deva levar em conta o presente. Claro que tem. Como eu posso pensar em montar 10 filiais da minha empresa se eu não tenho dinheiro nem para uma?
Então, eu tenho que levar em conta a minha situação presente, por exemplo, a minha situação financeira presente. Mas o foco do planejamento é o futuro, é o modelo teórico para uma ação futura. É o planejamento que define a missão e a visão de uma empresa. Tá? É muito comum você chegar numa empresa, tem lá um quadro, nossa missão é, aí uma frase bonita, nossa visão é, esses instrumentos, que são instrumentos de planejamento estratégico, eles são muito importantes para que todos saibam a maneira de pensar da empresa e quais os objetivos de longo prazo. Não vem ao caso aqui nesta videoaula, mas é importante se cair na prova. Qual das 4 funções administrativas é que você define a missão e a visão da empresa? Planejamento, tá bom? Planejamento possui o objetivo de selecionar entre as diversas possibilidades uma linha de ação adequada estabelecida entre os caminhos potenciais. Agora há pouco eu mostrei o presente e o futuro. E mostrei vários caminhos para chegar lá. E aí nós vamos, essa escolha, seleção entre as diversas possibilidades, escolher uma linha de ação entre os caminhos potenciais, os caminhos que potencialmente levam ao objetivo, essa escolha, essa tomada de decisão é planejamento. Falou em tomada de decisão é planejamento. Planejamento corresponde a uma função administrativa que interage, influencia e é influenciada pelas demais funções. Organização, direção e controle. Isso aqui até responde àquela questão anterior que nós fizemos, que as funções administrativas estão interrelacionadas, tá bom? As funções, elas influenciam e são influenciadas pelas demais funções, tá bom? Então, vamos voltar aqui para a 4ª questão. Então, diz aqui, a função administrativa que estabelece um plano de atividades com objetivos e metas a alcançar. Qual das funções administrativas estabelece objetivos e metas a serem alcançadas? Planejamento, tá bom? Então, vamos para a próxima questão, tá? Percebam que as questões são organizadas de maneira lógica. Essa questão aqui de 2014 da FGV, caiu na Câmara Municipal do Recife, diz assim: uma empresa de grande porte do setor farmacêutico redefiniu sua estratégia de negócios, expandindo-se para novos mercados e lançando novos produtos. O diretor de operações recebeu a seguinte incumbência, a seguinte tarefa. Vocês vão ver daqui para frente que cai muito isso em prova. Questões onde ele diz uma tarefa do administrador e ele diz assim, quando ele está fazendo isso, qual das funções administrativas ele está realizando? Por exemplo, se ele estiver definindo objetivos, é planejamento. Se ele estiver elaborando a estrutura organizacional da empresa, isso é organização. Se ele estiver comandando pessoas, explicando as coisas para as pessoas, aí é direção. Se ele estiver verificando se as coisas estão sendo feitas de maneira correta, aí já é controle. Bora ver essa questão aqui. O diretor de operações recebeu a seguinte incumbência: propor uma nova estrutura para a empresa, mais adequada à execução da estratégia recém-definida. Ao realizar essa incumbência, o diretor estará exercendo a seguinte função administrativa. Então, propor uma nova estrutura nada mais é do que propor um novo organograma, uma nova estrutura organizacional. Não só um organograma, como todos os regulamentos novos, compete ao diretor de operações, compete ao diretor de marketing. Então, propor uma nova estrutura nada mais é do que a função organização. Vamos falar, assim como nós falamos muita coisa sobre planejamento, vamos falar um pouco sobre a função administrativa organização, tá bom? Percebam que eu organizei as questões numa ordem lógica, tá bom? Primeiro falamos quais eram as 4 e agora eu estou indo uma por uma, tá bom? A organização, ela é a segunda função administrativa. Volto a dizer, existe uma ordem. A primeira é o planejamento, a segunda é a organização. A organização é a segunda função administrativa e depende do planejamento, da direção e do controle para formar o processo administrativo. Todas umas dependem das outras. Organização
como função administrativa e parte integrante do processo administrativo, significa, pessoal, é porque a palavra organização tem vários significados. Aqui tem o significado de organizar, de estruturar, de desenhar, mas tem outra matéria também, que cai em alguns concursos, sobre a teoria das organizações. Entendeu? Organizações não governamentais, organizações do terceiro setor e etc. Organização em outro sentido, como um conjunto de pessoas que se reúnem com um objetivo em comum. Os grupos sociais, por exemplo, a família, por exemplo, a igreja, a escola, a empresa, tá bom? No nosso caso aqui, organização, no sentido de função administrativa, significa o que organização? Significa o ato de organizar. Estruturar e integrar os recursos e os órgãos incumbidos de sua administração e estabelecer suas atribuições e relações entre eles. Então, é na função organização que você vai criar uma estrutura, você vai estruturar. É a palavra-chave lá daquela questão, estruturar. Você vai dizer, aqui vai ter um setor de marketing. Você vai dizer que no setor de marketing vai ter que ter um gerente de marketing, aí você vai ter que desenhar esse cargo. Tem que ser uma pessoa formada em marketing, tem que ser uma pessoa com a idade tal, com a experiência tal. Tudo isso é organização, é estruturar, é desenhar. Vamos aqui, organizar, resumindo, consiste em determinar as atividades, ou seja, dividir o trabalho. Falou em dividir o trabalho, já sabe que é organizar. Determinar as atividades necessárias ao alcance dos objetivos planejados. Especialização. No momento que eu divido marketing para um lado, financeiro para o outro, operações para o outro, eu estou dividindo o trabalho, baseado, por exemplo, na especialização. Também é papel da função organização agrupar as atividades em uma estrutura lógica, departamentalização. Por exemplo, departamento feminino, departamento masculino, departamento infantil. Você agrupa atividades, também tem a ver com especialização, também tem a ver com divisão do trabalho. Também designar as atividades às pessoas específicas, cargos e tarefas. Não é assim, é o João que faz isso. Não, é assim, o motorista profissional da empresa, ele vai fazer as entregas. Não é assim o João, mas quem vai dizer o papel de cada cargo, quem vai desenhar o cargo, é a organização. Mas no dia a dia, quem vai dizer, João, leva lá essas coisas, aí já é a função direção. O mais importante, definir a estrutura organizacional. Criar o organograma, criar os regulamentos da empresa é o papel da função administrativa organização. Por último, estabelecer os níveis de autoridade e responsabilidade. Quais as atribuições de cada cargo, de cada pessoa, e esse cargo está subordinado àquele outro, qual o nível de autoridade de cada pessoa, de cada cargo. Esse é o papel. Então, falou em divisão do trabalho, falou em definir níveis de autoridade, definir responsabilidade. Tudo isso tem a ver com a função administrativa, organização. Voltando aqui para a questão, o diretor de operações recebeu a incumbência de propor uma nova estrutura para a empresa, mais adequada à execução da estratégia recém-definida. Ao realizar essa incumbência, o diretor estará exercendo a seguinte função administrativa: organização, tá bom? Organização. Uma nova estrutura é a função administrativa, organização. Antes de eu passar para a próxima questão, me dê aqui um instantinho para fazer o meu comercial, vender o meu produto, descansar a garganta. Volto a dizer, temos aqui, pessoal, para esse segundo processo seletivo do IBGE, 2 cursos online, na verdade são 4. 2 cursos e 2 revisões de véspera, tá? O curso online completo tá R$ 139. R$ 139. Serve para agente censitário municipal ACM ou agente censitário supervisor ACS. Curso completo com videoaula de teoria e exercício, mais uma apostila em PDF. O ponto forte do curso não é a apostila, são as videoaulas. É através da videoaula como essa que eu estou fazendo aqui, que o professor vai explicando aí, tintim por tintim, para você entender. Apenas R$ 139 para nível médio, porque a gente entende que é para ser temporário. Para que eu vou gastar 250, 300, 400 reais? R$ 139 para você ter acesso até o dia da prova. E para recenseador, que não tem a minha matéria, né? R$ 99. Curso completo também, tá? Videoaulas de teoria, exercícios e apostila em PDF, tá? Loja do concurseiro.com.br, você vai lá, clique em comprar,
Se você pagar em cartão de crédito, na mesma hora libera o curso. Se for em boleto bancário, demora até 3 dias úteis. Normalmente, 1 dia útil, mas pode demorar até 3 dias úteis. Temos também a revisão de véspera. Se você não quer gastar esse dinheirão aí, R$ 139,00, R$ 99,00, nossa revisão de véspera pode te ajudar a conquistar essa vaga. Na semana que antecede a prova, uma semana antes, na segunda-feira, você vai ser liberado, no caso desse nosso cargo, ACM ACS nível médio, 6 horas de videoaulas, de exercícios, em que os professores vão bater os principais tópicos, os mais prováveis de cair na prova. Apenas R$ 25,00. Se você comprar agora, mas você só vai ter acesso uma semana antes da prova. Não vai ter acesso agora às videoaulas. E para o cargo de recenseador, são 5 horas de videoaulas, apenas R$ 20,00. O ideal é você comprar o curso e mais a revisão de véspera, tá bom? É só entrar no site lojadoconcurseiro.com.br, tá bom? Antes de eu começar a próxima questão, eu vou só dizer mais uma coisa. Você gostou desse vídeo? Não deixa de se inscrever aqui no cantinho, de se inscrever no nosso canal no YouTube. Sempre que tiver uma nova videoaula, um novo aulão, você vai ficar sabendo, tá certo? Além disso, se gostou desse vídeo, dá um like aí, tá? Deixa seu comentário, a gente fica super feliz. Valeu? Sexta questão, também Fundação Getúlio Vargas de 2015. Um gerente descreve seus planos para os funcionários e apresenta as instruções sobre como executá-los em função dos objetivos da empresa. Considerando as funções clássicas da administração, pode-se dizer que ele está planejando, dirigindo, controlando, motivando ou supervisionando. O que ele quer saber é um gerente, quando ele está descrevendo os planos para os funcionários, apresentando as instruções de como executar, qual função ele está exercendo. Pessoal, é a função de direção, tá? Traduzir os planos para os empregados, explicar os planos, comandar pessoas. Toda vez que falar em dirigir, nada mais é do que comandar pessoas, dirigir pessoas. Toda vez que você ouvir falar em comandar pessoas, tá? Traduzir os planos, apresentar os planos, ensinar como é que ele tem que executar, é a função administrativa de direção. Vamos agora a um resumo da função administrativa direção. Já fizemos planejamento, organização, agora é direção. A direção constitui a terceira função administrativa e vem depois do planejamento e da organização. Existe uma ordem. A direção está relacionada à ação, ou seja, à execução de tarefas. E tem a ver com pessoas. Falou em pessoas, dirigir pessoas, comandar pessoas, direção. Falou em executar, em realizar uma tarefa propriamente dita, execução. Então, a direção está relacionada à ação, o ato de se fazer algo, e tem a ver com as pessoas, que precisam ser dinamizadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançarem os objetivos que delas se esperam. Então, fazer tudo isso, motivar as pessoas, liderar pessoas, tudo que tem a ver com pessoas, direção. Dirigir significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir. Está aqui a nossa resposta da questão. Então, se o gerente ele interpreta os planos para os outros e dá as instruções sobre como executá-los em direção aos objetivos a atingir, ele está dirigindo. Os diretores dirigem os gerentes dirigem os supervisores e os supervisores dirigem os funcionários ou operários. Poxa, eu pensei que o supervisor era mais que o gerente. Na teoria da administração, não. Pessoal, a ideia é essa aqui mesmo, tá bom? Sexta questão. Então, que é essa que nós acabamos de explicar. Então, um gerente descreve os planos para os funcionários e apresenta as instruções sobre como executá-las. Em função dos objetivos da empresa, ele estará dirigindo. Se ele está ensinando, descrevendo os planos para os funcionários, para que eles saibam como atingi-los, a função administrativa é de direção. Tá bom? Sétima questão.
A sétima questão, 2015, da Fundação Getúlio Vargas, o diretor de finanças de uma construtora recebeu as seguintes incumbências. Nesse caso, ele recebeu duas incumbências. Primeira, avaliar o desempenho financeiro da empresa. E a segunda, elaborar o orçamento para o ano de 2016. Ao realizar essas incumbências, o diretor estará exercendo, respectivamente, as seguintes funções administrativas. Esse é o modelo de questão preferido da banca Fundação Getúlio Vargas. Vamos fazer várias aqui sobre isso agora. Avaliar o desempenho. Avaliar o desempenho é a função de controle. Controlar, avaliar o desempenho. Verificar se o desempenho está como nós planejamos. Então, é controle, controle. Todas as outras alternativas estão erradas. Mas antes de eu responder a questão, vamos fazer aqui um breve resumo sobre o controle. É a única que nós ainda não falamos, tá bom? Então, controle. Controle é a quarta função administrativa e última, tá? Do processo administrativo. É a última. A finalidade, isso não quer dizer que não exista controle prévio. Você está planejando e já está controlando, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é a quarta função administrativa. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem, tanto quanto possível, aos objetivos previamente definidos. Controlar é definir padrões para medir desempenho. Por exemplo, meu filho lá no colégio, eu digo assim para ele, olha, você tem que tirar pelo menos 8, nota 8. Eu estabeleci um padrão, eu defini um padrão. Aí ele faz a prova, aí ele tira 8,5. Aí quando ele tira 8,5, isso é o desempenho dele. O desempenho dele foi acima do esperado, entendeu? Então você mediu o desempenho, aí depois você vai comparar o desempenho real com aquele que você definiu, que você planejou. Então definir padrões para medir desempenho é um papel do controle. A essência do controle reside em verificar se a atividade controlada está ou não alcançando os objetivos ou resultados desejados. Estes resultados desejados, esses objetivos, foram estabelecidos lá pelo planejamento. O papel do controle é verificar se aquilo que está sendo executado conforme foi planejado e organizado. Tá bom? Então aqui, pessoal, olha, avaliar o desempenho financeiro da empresa. Toda vez que você ouvir falar em avaliar o desempenho, você já sabe que é controle. Agora essa questão deu o que falar. Muita gente queria anular, muita gente queria que essa questão fosse outra resposta. A gente já sabe que é controle. A grande dúvida agora é assim: e elaborar um orçamento para o ano de 2016? Isso é organização ou é planejamento? A gente sempre fala que alocar recursos é palavra-chave para organização, pessoal, organização, tá? Mas elaborar, pessoal, orçamento ele faz parte do planejamento, Eu sei que muita gente não concorda, dá recurso, mas preste atenção. Se você vai fazer uma prova da Fundação Getúlio Vargas, esse é o entendimento de vários autores, tá? Não é um só, e é o entendimento da banca Fundação Getúlio Vargas. Então você tem que dançar conforme a música. Por isso é que você tem que resolver muitas questões de provas anteriores. Então a resposta aqui é controle e planejamento. Planejamento. Eu até trouxe aqui um texto de um livro, tá? Controle e planejamento. Olha o que diz aqui. Para as grandes organizações empresariais e para o governo, o planejamento consiste em planos estratégicos de longo prazo, programação de atividades no futuro próximo e orçamento para o ano seguinte. Quando o governo, por exemplo, se reúne e faz a lei orçamentária anual, isso nada mais é do que orçamento, nada mais é do que o orçamento programa, que é planejamento, pessoal. Só depois que o planejamento for aprovado, que a lei orçamentária anual for aprovada, é que vai ser organizado. Como é que vai ser usado lá para a construção de uma escola, de um hospital. A elaboração de um orçamento é sim uma função de planejamento. Então, praticamente, planejamento nas grandes empresas e governo consiste em planos estratégicos de longo prazo, que seria o plano plurianual, programação de atividade no futuro próximo e o orçamento para o ano seguinte. A ideia de que a elaboração do orçamento anual
é uma etapa do processo de planejamento, é exatamente o que caracteriza o método de decisão orçamentária, que em português se convencionou denominar simplesmente de orçamento-programa. Tá bom? Então, tem sim muitos autores que defendem que a programação, o orçamento para o ano seguinte é sim planejamento. Se você vai fazer uma prova que é a banca Fundação Getúlio Vargas, avaliar o desempenho financeiro da empresa é controle. E elaborar o orçamento do ano seguinte é planejamento, tá bom? Não vamos errar mais. Oitava questão, muito parecida. Ó. O diretor de recursos humanos de uma empresa de varejo recebeu as seguintes incumbências, 3 incumbências. A primeira incumbência que ele recebeu, foi estabelecer metas de desempenho para os empregados da empresa. Estabelecer metas, estabelecer objetivos. Ah, mas é para os empregados. Nada a ver. Estabelecer objetivos e metas é planejamento. Planejamento. Depois, 2, definir a estrutura de cargos e salários. Olha a palavra-chave aqui, estrutura. Definir a estrutura de cargos e salários. O gerente vai ganhar tanto, o supervisor vai ganhar tanto, o assistente vai ganhar tanto. Organização. Por último, implementar as políticas organizacionais relativas à gestão participativa. Implementar é executar. Implementar políticas organizacionais relativas à gestão participativa, que todas as pessoas vão participar. Implementação, execução, só pode ser a função administrativa de direção. Direção é dirigir pessoas, mas direção também é execução. Então é planejamento, organização e direção, respectivamente, tá bom? Planejamento, organização e direção. Não tem mistério, tá bom? 9ª questão. Vamos tratar agora de um outro tópico dentro de planejamento. O planejamento, como função administrativa, pode ser aplicado segundo formas e metodologias distintas nas organizações. Nesse sentido, segundo sua abrangência e temporalidade, pode ser classificada segundo 3 níveis organizacionais, que são o planejamento, pessoal. Ele pode ser a sua abrangência, os seus níveis de planejamento são 3. É o estratégico, o tático e o operacional. Vamos falar sobre isso aqui, tá? Então, o planejamento, ele tem 3 níveis, tá? Abrangência, planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. É como se eu tivesse aqui um organograma, tenho aqui na alta cúpula da empresa o nível estratégico, aqui nos gerentes o nível tático e todo o resto para cá eu tenho o operacional. Todo o resto para cá é operacional. Então, o nível estratégico é o presidente da empresa, os sócios, diretores. Eles traçam planos chamados planos estratégicos. Esses planos eles servem para a empresa toda. Já o nível tático, o plano dele, ele é apenas para o seu departamento. Por exemplo, eu tenho o plano de marketing. É só para o departamento de marketing, para todo o departamento de marketing. Por último, nós temos o planejamento operacional. Aí cada seção faz o seu. Essa faz o dela, essa faz o dela. Cada seção, cada atividade, cada operação faz o seu. Então, olha, primeiro detalhe. O planejamento estratégico aborda a empresa como um todo. O planejamento tático, ele aborda cada departamento, só um departamento. E o planejamento operacional, só uma operação, só um retângulo, só uma atividade. Além disso, temos aqui um quadro que vai mostrar as diferenças. O estratégico, ele aborda a empresa como um todo, na totalidade. O tático aborda cada unidade da empresa em separado, cada unidade, cada departamento, cada divisão, é a mesma coisa da empresa. Já o operacional, ele é orientado apenas para cada tarefa ou operação, tá bom? O estratégico, a empresa como um todo, o tático, cada departamento e o operacional, cada atividade. Além disso, o estratégico, ele é um planejamento de longo prazo, já o tático de médio prazo e o operacional de curto prazo.
Professor, o que é longo prazo, o que é médio prazo? Pessoal, não tem uma tabela, 5 anos. Não, não é assim. Tem que memorizar que é longo prazo, porque depende do tipo de atividade da empresa. Mas planejamento de longo prazo é estratégico. De médio prazo é tático, de curto prazo é operacional. Além disso, o planejamento estratégico, que é feito pela alta cúpula da empresa, pelos diretores, ele é bem genérico, bem abrangente, bem sintetizado, bem resumido. Tá? Queremos dominar o mundo, queremos ser a maior empresa de petróleo do mundo. É bem sintetizado. Agora, o tático já é um pouco menos genérico e é um pouco mais detalhado. E o operacional é muito, muito detalhado, muito específico, muito analítico. Não é sintético, é bem detalhado. Tá bom? Então isso aqui serve para você aí, essa tabelinha aí, para você ter uma divisão, uma diferença entre os tipos de planejamento. Continuando o nosso resumo, nível estratégico consolida a interação entre os aspectos internos ou controláveis e os aspectos externos ou não controláveis das organizações. Então, o planejamento estratégico, os donos da empresa, eles pensam as suas forças, as suas fraquezas. Tem um maquinário muito moderno, é uma força nossa. Temos funcionários que não são muito treinados, é uma fraqueza nossa. O mercado tem oportunidades, o mercado tem ameaças, novos concorrentes. Quem faz essa interação entre os aspectos internos, que são controláveis, eu posso comprar máquinas melhores, posso treinar mais os meus funcionários, e os aspectos externos, que não são controláveis, é o planejamento estratégico. Já o nível tático, ou também chamado de funcional, também chamado de gerencial, o planejamento tático ou planejamento funcional ou gerencial, trabalha com determinada área de resultado e não com toda a organização, só com uma área de resultado, não é com toda a organização. Quem trabalha com toda a organização é o nível estratégico, é o planejamento estratégico. E o nível operacional, ele formaliza, principalmente por meio de documentos escritos, os processos administrativos estabelecidos para o desenvolvimento de organizações. Ele cria os processos, a maneira de fazer as coisas, as receitas de bolo, passo a passo. Quem faz isso é o nível operacional. Por isso que ele é muito detalhado, tá bom? Voltando aqui para a nossa 9ª questão, diz aqui que o planejamento como função administrativa pode ser aplicado segundo formas e metodologias distintas nas organizações. Nesse sentido, segundo sua abrangência e temporalidade, longo prazo, médio prazo, curto prazo, pode ser classificado segundo 3 níveis, que são planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Muito forte a possibilidade de cair na tua prova uma questão sobre essa aqui. E a questão 10, né? Falei para vocês que íamos resolver 10 questões, rapidinho estamos concluindo, praticamente vi um assunto inteiro com vocês aqui através de exercícios. Mas nas videoaulas do curso online tem muito mais coisas, muito mais exercícios, tá bom? Inclusive de outras bancas, né? São algumas da FGV, mas tem questões que são do mesmo estilo. Considere as seguintes afirmações em relação aos tipos de planos presentes no planejamento organizacional de uma empresa. Vamos lá, para julgar. O plano estratégico, de modo geral, possui uma forte orientação externa. Abrange objetivos gerais e planos genéricos, tá certo? Memoriza aí, tá? O estratégico, ele possui uma forte orientação externa. Ele olha muito para fora, para os concorrentes, para o mercado. Ele abrange objetivos bem gerais e planos bem genéricos. Ele não tem um objetivo muito específico, não é nada detalhado, tá certo? Já o plano gerencial, que é a mesma coisa que tático, está focado em departamentos de uma organização, tá certo? Possui horizonte de longo prazo, tá errado. É médio prazo. Abrange objetivos gerais e define planos genéricos, também está errado. Isso aqui é o estratégico. Olha, horizonte de longo prazo, objetivos gerais e planos genéricos, daqui para frente está errado, porque daqui para frente ele está falando do planejamento estratégico. Então a segunda está errada, a primeira está certa. O plano operacional define procedimentos e processos específicos, possui foco nas tarefas
e é constantemente adaptado, tá certo? Ele nada mais é do que o passo a passo de se fazer as coisas. Isso muda toda hora, tem um caráter de procedimentos, processo de fazer as coisas bem específicos, tá bom? Então, a afirmativa 1 e 3, somente as afirmativas 1 e 3 estiverem corretas, tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui, eu te agradeço por ter ficado comigo até agora. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal, valeu!